Fórum da Liberdade 2019. Brasil, aberto para reformas? Patrocínio CMPC, Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga. Apoio Agibank, Deloitte, Fruc, Paim, PUC-RS, Empresas Randon. Realização Instituto de Estudos Empresariais. Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, painelistas. É uma honra recebê-los no painel de abertura do segundo dia do Fórum da Liberdade. Empreender não é um ofício, é uma vocação. É uma paixão arrebatadora pela liberdade. Não se trata apenas de coragem. O indivíduo que empreende não consegue ser feliz sem criar o seu próprio futuro. O empreendedor é motivado pelo desafio, pela quebra de paradigmas, pela vontade intrínseca de realizar sonhos, de contribuir e de dar sentido ao nosso tempo na Terra. Empreender é a escolha de se aventurar ao desconhecido, é encarar o risco e, às vezes, contar com a sorte. É a melhoria contínua, um desejo de liberdade e de independência, a ousadia de viver cada dia intensamente. Para o empreendedor, o significado de impossível depende do ponto de vista. Liderar e engajar pessoas para levar o mundo de 0 a 1, como diz Peter Thiel, é um motivo de sua existência. São homens e mulheres inconformados com o status quo, responsáveis pelos avanços da ciência, da tecnologia e por termos hoje uma qualidade de vida jamais imaginada. Quem empreende não oprime ninguém, muito pelo contrário, liberta. Liberta os consumidores ao permitir mais opções de escolha, liberta os colaboradores ao aumentar a oferta de trabalho, liberta o planeta ao desenvolver novas fontes de energia. São pessoas capazes de apagar fronteiras, reduzir distâncias e ganhar o mundo. Empreender é ter orgulho ao contar a própria história. É perceber que o esforço e a dedicação valeram a pena quando o que você construiu serve como exemplo para as futuras gerações. Para iniciar o painel Empreendendo a Liberdade, convido a fazer o uso da palavra o fundador e CEO do Brasil Paralelo, Henrique Viana. Obrigado, Cola. Primeiro, queria agradecer aqui ao IEE, a diretoria, pela oportunidade de estar aqui falando. Uma instituição que admiro muito e considero aqui uma honra que tenho entendido que o projeto do qual participo é interessante aqui para as pessoas. Então, fico muito feliz com isso, motivo de muita alegria. E então, humildemente, aqui o meu objetivo é tentar, com a pequena história da Brasil Paralelo, trazer um pouco da mensagem aqui, que eu acho que é a mais importante, que é trabalhar com propósito. Fazer aquilo que ama, fazer disso um negócio, fazer disso o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua vida. Em 2016, que foi quando nós começamos, fazia algum tempo, acontecia no Brasil uma espécie de uma revolução, vamos dizer assim. Muitas pessoas em todo o país estavam voluntariamente participando de manifestações, mobilizando voluntários, criando grupos de forma totalmente caótica, né? Juntavam-se pessoas de várias idades, de várias profissões, de várias origens, para tentar entender o que estava acontecendo no país, se mobilizar, fazer manifestações, etc. Aqui em Porto Alegre, estávamos em torno disso também, participando de vez em quando de alguma manifestação, tentando entender o que estava acontecendo. E iniciamos um processo de estudo profundo daquilo. Esse processo de estudo profundo, em algum momento, culminou em encontros que nós fazíamos para falar daquilo. Nós nunca fomos intelectuais e não somos, né? Para quem já conhece o Brasil Paralelo, sabe das coisas que a gente faz. Quem empreende o Brasil Paralelo não são os intelectuais, nós somos um meio para aquelas ideias, um meio entre os intelectuais e as pessoas. Isso a gente começou a fazer lá atrás, de forma totalmente voluntária e totalmente desvinculada a uma questão profissional. Nós começamos fazendo um encontro aqui em Porto Alegre, onde a gente colocou uma apresentação, durou acho que 4 horas aquela apresentação, porque não tinha a mínima, vamos dizer assim, capacidade de resumir tudo aquilo que a gente estudava. Questões como
ideologias políticas, guerra cultural, poder de partidos e ascensão ao poder, aparelhamento do Estado, etc. Questões que naquele momento eram as grandes dúvidas, né? De por que estava correndo por trás e tal. E eu me lembro que era a época do impeachment e a mensagem nossa era, pessoal, não adianta lutar por impeachment. Nós temos que entender o que está acontecendo, a coisa é mais profunda e tudo mais. O que aconteceu? E aí vem a questão principal aqui. Aquele simples encontro gerava uma energia nas pessoas. Talvez, inclusive, tem alguns aqui que estiveram presentes em algumas daquelas reuniões. A primeira tinha 4 pessoas, a segunda tinha 80, a terceira tinha 100, e as pessoas repetiam, né? Eu olhava e dizia, porra, esse cara já foi em 2 encontros. Por que será que isso é tão interessante? E a gente gostava muito de fazer aquilo. Era muito legal. E aí as pessoas, pô, vocês têm que continuar, tem que fazer mais. E ficar pensando, mas como é que nós vamos fazer? Tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que fazer outras coisas, mas isso tem que se dedicar muito. Como é que faz para... Né? Até que o óbvio, né? Um dos empresários pelo qual a gente apresentou, eu me lembro até, ele mora nos Estados Unidos e a gente fez por Skype, o Leandro Ruschel, ele olhou e disse, cara, tem uma forma de tu fazer isso ser mais eficiente, chegar em mais pessoas e vocês poderem se dedicar a isso. Cria uma empresa. As pessoas percebem valor nisso. Elas ficam empolgadas. Quando termina, elas querem um call to action, elas querem algo a mais. E, de fato, acontecia. As pessoas, eu me lembro, chamavam no corredor, assim, cara, vocês têm que continuar isso, vocês têm que levar isso para outras pessoas têm que saber disso que vocês estão falando. E a gente decidiu fazer. Tinha umas economias, bem pouco dinheiro. Era uma sala de R$ 1.200 por mês e as pessoas que eu achava que eram as pessoas certas era algo em torno de 1.500 que dava para pagar. Claro que vende o sonho, nós vamos ser sócios no futuro, a gente vai crescer, vai dar certo, as pessoas querem muito isso no Brasil, é a coisa do momento, e ainda nós vamos fazer uma coisa bacana que a gente ama e que tem propósito, etc. Como é que a gente leva aquela mensagem que era uma palestra para milhares ou milhões de pessoas no Brasil? Não sei, e aí começa. Eu sempre brinco, o pessoal hoje vem falar comigo sobre, às vezes, a inovação, a mídia, o que vai ser a nova empresa de mídia e tal. Eu falo sempre assim, cara, tranca uma meninada numa sala, bota um prêmio, né, e um risco, e tranca a sala e bota a comida por baixo da mesa. Alguma coisa vai sair dali. Foi o que aconteceu com a gente. A gente se trancou nessa salinha, tinha um risco já tinha tomado o risco, porque depois que passou um pouquinho logo já terminou o dinheiro que eu tinha, aí já começamos a pegar empréstimo. E aí já tem um risco. Aí não tem mais como voltar atrás. E o prêmio também estava sempre ali. Né? E aí sai uma inovação. No nosso caso, qual que foi a inovação? A gente desenvolveu uma técnica de fazer documentários. Não tem ninguém, até hoje, são 31 pessoas no Brasil Paralelo trabalhando, não tem uma pessoa formada em cinema, não tem uma pessoa de jornalismo, não tem essas formações tradicionais. Foi totalmente inovador o processo. A gente foi criando uma forma de fazer o vídeo para que ele suprisse aquela necessidade que a gente sabia que era a necessidade. Tem que comunicar dessa forma aqui. Tem que ter arte, tem que ter storytelling, tem que ser didático. Quer dizer, no Brasil, em política, se trata muito de coisas pontuais, sem dar big picture para as pessoas. Você está falando de coisa econômica, de questão cultural, de questão de liberdade, liberdade, que as pessoas não entendem como aquilo se enquadra. Então, e desde lá, esse foi o nosso pilar, didática, storytelling e design. A gente criou primeiro uma série de 5 episódios de documentários sobre o Brasil. Era o foco dessa série, era o problema do Brasil. Era como se fosse assim, o raio-x do paciente. E lançamos 7 de dezembro de 2016. Nós ficamos aproximadamente 6 meses nesse processo de se fechar numa sala, produzir, entrevistar as pessoas. Foi épico, né? Coisa de vai para São Paulo, entrevista. Aí surgiu entrevista em Brasília, não tem mais dinheiro, pega mais empréstimo para pagar passagem para ir. Aí daqui a pouco, no meio do negócio, a gente se tocava, cara, vai acabar o dinheiro. E será que vai dar certo isso? E lá pelas tantas a gente já enxergava que o documentário estava ficando legal, as pessoas iam gostar. A gente estava fazendo um trabalho muito forte de divulgação, de trailers e tal, que é uma especialidade nossa até hoje, o lançamento, né? E já estava uma expectativa boa, mas assim, o que nós vamos lançar de produto
a parte de monetização vai funcionar? Será que nós vamos lançar esse negócio? Um monte de gente vai gostar, e aí vai ter que vir uns doadores, investidores, e aí nós vamos ficar naquela coisa de, é uma coisa muito bonitinha, muito legal, mas para parar de pé precisa de ajuda? Eram essas dúvidas. E nesse dia, no dia que nós lançamos, nós estávamos aí com algo em torno de 100 mil reais de alavancagem, né, de dívida, era o tamanho da dívida, e foi um momento muito importante na nossa vida, onde a gente lançou a série, lançou ela gratuita, lançou com um modelo de monetização freemium, né, então a pessoa assiste a série gratuita, depois acessa os conteúdos pagos lá, e já desde o início colocamos muito claro, pessoal, nós temos uma causa, nós vamos manter a causa para sempre, nós não recebemos dinheiro público e nunca vamos receber. Esse é um compromisso que a gente sempre reforça, e reforço aqui com vocês. Nunca vamos receber nenhum dinheiro público, essas leis todas aí que incentivam. O mercado audiovisual no Brasil, por sinal, sobrevive à base disso, há anos. Só isso. E nós nunca precisamos disso, e somos uma empresa rentável. Nunca precisamos, e nunca nem recebemos nenhum aporte de investidores, etc. Até hoje não precisou. No primeiro dia, na primeira noite, pagaram-se as contas. Em 20 dias, não me lembro agora o número de membros assinantes, mas já passava de R$1 milhão o faturamento. E terminamos o ano de 2016 com aquela, imagina, a nossa sensação, né? Temos uma coisa que a gente se apaixonou em fazer, e ao mesmo tempo dá certo, para de pé, dá lucro. Dá para a gente agora contratar o contador lá que precisava para fazer não sei o quê, dá para contratar o advogado para a gente saber se a gente não está fazendo uma coisa ilegal, dá para montar uma empresa. Em 2017 a gente então começou a montar a empresa, deixou de ser uma gincana, um projeto, uma loucura, começou a ser uma empresa. Eu me lembro quando a gente contratou as primeiras, começou a ter um grupo maior de funcionários, assim, algo em torno de 10 pessoas, assim. A gente um dia, quando começou as pessoas a trabalhar, a gente se fechou na sala de reunião e falou assim, cara, tem umas pessoas trabalhando ali, fazendo o que a gente pediu para elas fazer. A gente pagou, vai pagar, elas vão fazer o negócio. Porque às vezes o capitalismo a gente só vê que ele funciona na prática, né? E as pessoas querem fazer, elas estão fazendo. A gente não precisou convencer, assim, sei lá, empurrar as pessoas, só combinou um negócio, fechou um acordo ali, o cara, vou receber no final do mês, eu trabalho aqui. E aí, em 2017, qual que é o segundo passo? A gente precisava manter muito firme essa coisa do propósito. A gente sabia que o que tinha nos trazido até ali era uma conexão muito forte com alguma coisa verdadeira no Brasil. E a gente precisava continuar com aquilo. A nossa história sempre foi em conexão com os grandes especialistas, pessoas, não só caras muito estudiosos, mas caras às vezes muito intuitivos, caras que têm percepções muito refinadas, com muita experiência de vida e tal. E a gente começou a ouvir de algumas pessoas que a história do Brasil era importante, que os brasileiros precisavam de mais Brasil. E a gente dizia assim, nossa, esse negócio é muito careta. A gente falou aqui da história do PT, da história da corrupção, etc. Isso é legal, todo mundo fala, briga, dá discussão. A história do Brasil é um troço, cara, a referência que a gente tinha de estudar na escola era um troço totalmente desinteressante. Mas ouvimos aquilo e em algum momento a gente sentiu que era para ir por ali. Foi uma loucura, muita gente disse que a gente não ia conseguir vender infoproduto de R$500 para o cara sair com um curso de história debaixo do braço. Né? No entanto, quando nós fechamos o ano de 2017, nós tínhamos vendido mais curso de história na internet do que a USP inscreveu na história inteira dela, pessoas em curso de história. E a gente... Obrigado. Eu vou até pedir já para passar o primeiro vídeo que eu separei ali, o primeiro trailer, que é o trailer dessa série de história. A história é a própria identidade nacional. O que é identidade nacional? É a memória coletiva de feitos realizados em comum que dão às pessoas
um senso da retaguarda das suas próprias vidas, da origem dos seus valores, sentimentos, etc, etc. As ciências e as artes, elas começam a se desenvolver desde a antiguidade porque aquilo era necessário para formar uma pessoa livre. E Dom João VI transforma o Brasil em capital do Império Português, o que coloca o Brasil num patamar e numa categoria que nenhuma outra colônia teve. O Brasil é filho desta grandeza, de uma grandeza que contemplava por um lado a cruz e por outro lado a espada. Nós temos amor ao Brasil porque nós sentimos todos brasileiros. Nos sentimos herdeiros de um país extraordinário. Mas o que me dá saudade algumas vezes é realmente desse sentimento de amor pelo Brasil. Sem essa missão, Portugal não existiria. Sem essa missão, o Brasil não existiria. Foram milhões de acessos, milhões de pessoas que assistiram essa série, continuam assistindo. Nós já soma os 25 documentários que nós já lançamos, somam mais de 35 milhões de acessos. E o efeito foi extraordinário. Eu recomendo, não vou gastar meu tempo aqui, já está no final, eu recomendo que vocês acessem, assistam e vejam os documentários, vejam as reações das pessoas que assistem isso. As pessoas, realmente nós conseguimos entregar mais Brasil para os brasileiros, e eu acho que um dos caminhos para o Brasil é as pessoas deixarem deixar aquela ideia de que não tem como, o Brasil não tem essência, não tem raiz, não tem como dar certo, porque o brasileiro não tem perspectiva, porque não tem história, porque não tem... Isso é só uma narrativa, é só um lado da história. A gente apresenta outro aqui. Então, 2017 termina com 4 vezes o faturamento, a empresa cresce. 2018, mais um momento de pensar a empresa, de se reinventar, tem que renascer a cada bimestre. Eu acho que é bimestre, a nossa história é bimestre, passar 2 meses tem que renascer, tem que reinventar. Até hoje a gente não sabe qual que vai ser o modelo de negócio, qual que vai ser o futuro. O Diogo me perguntou aqui agora, o que estão vendo? Cara, eu acho que pode ser aqui, pode ser para cá, não sei. A única coisa que a gente sabe que é certa é o propósito de dar poder do conhecimento. De dar poder para as pessoas do conhecimento, de tocar as pessoas com uma mensagem, com didática, storytelling e design. Esse é o nosso tripé. Como isso vai ser distribuído, como isso vai ser vendido, como que nós vamos nos manter, a gente vai vendo, vai se reinventando. Trocamos o modelo de negócio em 2018, fomos para assinatura, já são quase 30 mil membros, no modelo de assinatura, 10 mil assinantes, recorrente, que é melhor estabilidade, mais estabilidade para a empresa. Estamos focando nisso agora. Mas já começa a aparecer, por exemplo, agora, nesse novo lançamento nosso, que furou a bolha, muito mais gente assistiu, que também precisa de um ticket mais baixo. Então, quer dizer, no digital, você tem a possibilidade de testar toda hora novos produtos e tal. Então, o modelo de negócio é uma coisa que está sempre em dinâmica mudança. Tivemos um envolvimento forte nas eleições, lançamos uma série sobre as eleições, o Teatro das Tesouras, também com muita repercussão, mais ainda que a série de história. Fizemos uma cobertura das eleições, fizemos um documentário, inclusive, sobre urnas eletrônicas. Foi quando começamos a virar alvo da imprensa, nos taxar de fake news e tal, e nós muito tranquilos com isso, porque nós temos um compromisso muito grande com a investigação honesta, com a verdade. Não é que nós tenhamos a verdade, mas é que a gente busca muito, isso é um valor lá dentro. Então, a gente termina um documentário, a gente começa já a olhar aquilo que a gente errou. Isso aqui podia investigar melhor, podia ser mais neutro, podia buscar mais documento. Então, é um exercício constante. Então, isso nos dá tranquilidade e aí acaba que, cada vez que a imprensa bate, a gente cresce mais ainda. Crescemos muito em 2018, não só a imprensa, mas o TSE, muita gente foi para cima, o Ministério Público nos processou, pediu para tirar o nosso canal do ar do YouTube, pediu para tirar vídeo do ar, o juiz deu um dos pedidos, tirou um vídeo nosso do ar, em plena época de eleição, final de semana do segundo turno. Era um documentário sobre as urnas eletrônicas e não era nada sensacionalista, sobre fraude, nada do tipo. Era simplesmente uma tese muito simples, mostrando que nós precisamos mudar o sistema eleitoral para ter mais
povo ter mais transparência, ter mais capacidade, poder de fazer a auditoria, etc., porque no modelo digital isso é muito complicado. É muito simples a mensagem, né? Mas aquilo incomodou e tal, mas os nossos advogados entraram com um recurso e em uma semana reverteram a decisão e o vídeo voltou para o ar. Essas coisas foram fazendo a gente crescer mais ainda em 2018. E agora, 2019, vocês devem ter acompanhado aí recentemente, na última semana nós lançamos o filme 1964, Brasil entre Armas e Livros. E bateu a marca de 4,5 milhões de acessos em 4 dias. Algumas pessoas a gente deu uma avaliada, alguns estão afirmando que é o 5º filme mais visto do mundo em 2019. Pode ser porque foi bem, viralizou, né? Nós tivemos várias ajudinhas, né? Várias ajudinhas. Geralmente é de quem bate, né? Tem o livro Antifrágil, né? Fala sobre isso. Quando você está alinhado com o propósito, acho que é isso. Você tem as pessoas do seu lado. E meu tempo está acabando já ali. Eu acho que a mensagem uma das mensagens é essa: é trabalhar com propósito. Dá para você inventar o que você vai fazer, inventar como vai ser o seu negócio e fazer o que você ama. E eu acho que outra coisa importante cada vez mais as pessoas querem botar o dinheiro delas em alguma coisa que elas acreditam. Acho que a pessoa vai sempre acabar tendo que comprar alguma coisa de uma empresa que ela nem sabe de onde, porque precisa. Recurso, precisa de um remédio, alguma coisa assim. Agora, se ela puder botar o dinheiro no lugar onde ela acredita, ela vai fazer. Tem gente, dessas mais de 20 mil assinantes nossos, tem gente que diz assim, e não é 1 ou 2, é a maioria: eu vou pagar vocês pro resto da vida, o resto da minha vida, tem como pagar mais? Tem gente que quer doar, tem gente que manda doação dos Estados Unidos, em dólar, milhares de dólares, manda doação. E as pessoas querem fazer isso. Então, vale a pena fazer, vale a pena criar uma marca com compromisso. Nós não teríamos esse engajamento das pessoas se o compromisso não fosse verdadeiro. Essa coisa de não receber dinheiro público, essa coisa de investigar. Agora, com esse filme, tinha muita gente com expectativa de que a gente fosse lá fazer um panfleto político pró-militares, como a imprensa disse, que seria um documentário pró-golpe, e totalmente pelo contrário. São mais de 50 críticas ao regime militar. Desde o modelo econômico, a repressão política, as torturas e tal, está tudo lá. Quer dizer, é um trabalho honesto. Só que, claro que também tem toda a investigação para o outro lado. Então, se o compromisso é verdadeiro, alinhado com o propósito, eu acho que total chance de sucesso para qualquer tipo de negócio. E estou totalmente à disposição aí, todo mundo que quiser conversar, trocar ideias e tal, incentivar que novos negócios surjam aí também nesse sentido. Obrigado. Agradecemos a participação inicial do Henrique Viana e, de imediato, passo a palavra ao CEO da Amaro, Dominique Oliver. Acho que também prefiro aqui. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que eu queria, além de falar um pouco da minha trajetória de empreendedor gringo aqui no Brasil, também falar um pouco da Amaro. Desde posar aqui em Porto Alegre, recebi tantas perguntas sobre o nosso modelo de negócio, como funciona, como a gente usa dados. E queria mostrar alguns use cases bem tangíveis para explicar como a gente criou uma empresa de tecnologia que hoje vende moda. Falando um pouco aqui da minha trajetória, como vocês percebem, eu não sou do Brasil, nasci na Suíça, um país de 8 milhões de pessoas, então é super micro. Depois fui estudar nos Estados Unidos e na Inglaterra, e depois de me formar, fui trabalhar para 2 bancos de investimento, atuando muito no ramo de varejo e moda. Então fiz várias transações grandes na área de varejo
E o que eu acredito, eu vi lá o início do fim de varejo tradicional. E como era o analista que fez os modelos financeiros atrás dessas transações, eu fiquei muito impressionado com quanto rápida a mudança de um varejo tradicional de lojas físicas para um cenário mais omnicanal e quanto rápido isso estava acontecendo nos Estados Unidos. E eu vejo hoje no Brasil um cenário muito similar e espero que consigo, nos próximos 20 minutos, mostrar um pouco a nossa visão do varejo do futuro. Depois a pergunta que eu recebo mais frequente, então, um suíço morou em Nova York, se mudou para o Brasil, por quê? Eu sou economista de formação e nessa época de 2011, 2012, eu estava acompanhando muito os mercados emergentes e pensei, uau, eu preciso ir para um desses mercados emergentes e viver essa experiência. Eu não quero ser banqueiro para a minha vida inteira, então resolvi que Brasil, entre os outros mercados emergentes grandes, acho que a cultura me agradou um pouco mais que China, Índia e Rússia. E me mudei para São Paulo, comecei um curso de português e escrevi o plano de negócio que eu já comecei lá em Nova York. Eu não pensei que eu vou ficar aqui 7 anos, mas estou aqui e gostando bastante. E era durante essa época de 2011... Obrigado. Era durante essa época de 2012 que eu comecei a fundar a Amaro. E o que eu percebi? Na minha visão, moda é um dos segmentos da economia mais arcaicos. Quando você olha para as empresas de moda brasileira, elas realmente foram fundadas por pessoas criativas, por pessoas com, muitas vezes por famílias ainda muito tradicionais. Então, a grande maioria da economia produtiva na área de moda é atacado, revenda, franquias e geralmente uma cadeia muito cara. Quando você olha os markups de uma blusa que você compra, muitas vezes o markup dessa blusa é entre 5 até 10 vezes o custo da matéria-prima e mão de obra. Então, diferente de software, o custo de trazer um produto para cliente final é caríssimo e, por causa disso, muitas pessoas nunca estão conseguindo comprar produtos bacanas. E, em geral, acho que as empresas de moda são muito devagar e, por causa disso, tem um planejamento mais tradicional, tem muito overstock, isso resulta em descontos. Acho que hoje, quando você entra num shopping, todas as marcas estão em desconto o tempo inteiro. Isso é muito resultado de, na minha visão, de uma estrutura de moda mais tradicional. Então, na Amaro, a gente começou completamente a desintermediar a cadeia produtiva de moda e a gente falou, com esse dispositivo aqui, a gente não precisa mais a cadeia tradicional de atacado, nem franquias, e a gente vende diretamente para a cliente final online. Então, todo o relacionamento que temos na Amaro é nesse celular. Então, a gente criou o que eu acredito é a primeira marca de moda 100% direct to consumer no mundo digital. A gente usa uma integração vertical como várias outras marcas de moda, inclusive aqui no Sul tem vários exemplos super legais de empresas bem desenvolvidas nesse sentido. E a gente usa todos os dados do relacionamento que temos com a cliente final, desde navegação, compra, devoluções, para ajustar os nossos produtos e experiências. Então, eu gosto de falar que realmente a Amaro é um data-driven brand e a gente sempre segue os dados que temos para melhorar
tempo inteiro. Então, nos últimos 6 anos, a gente cresceu bastante. Hoje temos mais que 350 mil clientes e uma taxa de retenção de pessoas muito bacana. E muito tem a ver no nosso olhar com o NPS, que é o Net Promoter Score, o nível de satisfação das nossas clientes com o serviço e os produtos da Amaro, que hoje é em torno de 80. As pessoas sempre me perguntam, e-commerce, na minha visão é muito cedo no Brasil. A gente está com 5% de penetração de e-commerce, sendo que 95% de transações de cada 100 ainda acontece no mundo físico, brick and mortar. E para a moda é até um pouco mais voltada para varejo físico, mas está crescendo, e-commerce está crescendo uns 20% cada ano, e a gente acredita nos próximos 10 anos a indústria de moda e tudo de consumer, na verdade, a gente chama branded consumer goods, completamente vai migrar para um modelo mais omnicanal, com lojas tendo um papel importante, mas os dados vão começar a ter um papel muito central no relacionamento entre marca, o varejista e cliente. Quando a gente olha para fora, tem muitas marcas que estão fazendo esse mesmo caminho, que criar uma marca online e usar todo esse relacionamento direto com a cliente para produzir produtos incríveis e preços super disruptivos, tá? Na Amaro a gente lança mais que 100 produtos por semana. Muito do planejamento e das decisões que fazemos sobre que tipo de produtos, quais cores, price points, caimento, muito disso é baseado em pesquisa e dados. E nos próximos slides eu queria mostrar um pouco de como nós usamos dados de uma maneira um pouco mais tangível. Mas você imagina, um startup que lança tantos produtos por semana tem um risco de moda bastante grande. Então a gente acredita que sem uma inteligência mais avançada, o capital de giro que você teria não permite para escalar nesse crescimento que a Amaro tem hoje. Então, nosso foco, antes de entrar um pouco nessa história dos dados, a gente tenta lançar produtos em poucas semanas. O mais rápido que a gente está conseguindo fazer hoje é menos de 20 dias. E quando você compara isso com marcas mais tradicionais que têm negócio de atacado, isso é um time to market muito rápido, que nos permite ter uma melhor visibilidade nas tendências e das preferências dos consumidores nesse momento da estação. Aqui eu estou mostrando duas jeans que parecem bastante similar, só que eles têm atributos muito diferentes. E na direita tem uma lista de atributos e na esquerda mostra um modelo de vários produtos e como eles estão relacionados entre eles em termos de atributos físicos. Então, eu estou te falando de materiais, shapes, cores, parte de caimento. A gente também usa muito o preço como uma variável. E a gente gastou os últimos 2, 3 anos mapeando todos os nossos produtos e todos os atributos desses produtos para conseguir fazer correlações entre eles na hora de fazer uma compra de pedido, na hora de decidir, basicamente,
a profundidade do grade, a gente usa vários algoritmos para conseguir projetar quanto nós vamos vender nos próximos 6 semanas depois de lançar esse produto. Então aqui é um produto que tem até 150 atributos e para você conseguir taguear todos os seus produtos, você tem que criar uma taxonomia. Então aqui a gente fala, isso começou no caos no nosso lado e depois de fazer várias iterações de uma taxonomia de moda no ponto de vista de dados, nós chegamos nesse modelo aqui um pouco mais bonito. Mas quando você começa a sentar um data scientist, data engineer, estilista e category manager na mesma sala fazendo isso, você tem resultados muito interessantes, porque cada um traz a sua própria visão de o que é relevante e o que não é. Então, quando você começa a usar esses dados para treinar o modelo de projeção, você começa a alimentar o modelo com esses atributos e todos os dados de vendas do passado, tá? Para que o algoritmo ele comece a aprender todos os dados antigos em correlação com os atributos. E daqui, na hora de você rodar o algoritmo e fazer decisões de compra, é um optimization model que te dá projeções para cada SKU. E, na teoria, você deve ter o que a gente chama um giro, um full price sell-through rate. Então, o número de peças que você está conseguindo vender com preço cheio, porque você conseguiu exatamente achar esse volume de profundidade do grade perfeito para cada SKU. Isso, na minha tese, é o segredo de moda. Se você consegue fazer isso, é igual como você criando, como na Netflix, um algoritmo de recomendações, onde quando você entra, ele já te mostra exatamente os produtos que você vai mais gostar, baseado em todas as séries e filmes que você assistiu no passado. E, claro, quando você traz depois essas recomendações para as suas propriedades digitais, no nosso caso é o aplicativo e o site, você tem um imenso poder de personalizar a experiência para cada pessoa, quase que existem um Amaro para cada pessoa. Não existe mais apenas uma versão dessa marca. E depois, claro, a gente trabalha muito na Amaro com marketing, mas de conteúdo. A gente acredita que, sendo uma startup, que uma marca jovem, a gente tem o poder de usar muito marketing de psychographics, não? De valores e de usar memes e outras maneiras para conectar com pessoas numa maneira muito mais profunda que simplesmente o produto. Porque o fato é que ninguém precisa mais um vestido, ninguém precisa mais uma blusa. O que as pessoas querem são emoções. Então, acho que a gente conseguiu nos inserir numa maneira muito fresh nesse mercado com comunicações mais modernas. As pessoas também me perguntam o tempo inteiro sobre influenciadores. A gente chegou num momento peak de influencers, para onde isso vai, porque influenciadores estão substituindo os publishers. E acho que na Amaro a gente gosta de trabalhar com pessoas que estão conseguindo falar a mesma linguagem que a gente, que tem um ponto de vista mais autêntico de falar sobre a marca ou apresentar um produto.
mas a gente sempre prefere conectar trabalho com influenciadoras de uma maneira um pouco mais 360, de criar conteúdo, de fazer eventos e fugir um pouco do post do dia e essa maneira mais superficial de influencer marketing. Bom, 3 anos e meio depois de fundar a Amaro, e a gente avançou online, a gente falou, se a gente queria continuar crescendo nesse ritmo acelerado e pensando de novo nas estatísticas, onde 95% de transações ainda acontecem no mundo físico, como a gente vai através dessas pessoas para acquirir as clientes no mundo físico? Então resolvemos criar lojas que a gente chama de guide shops. Eles são showrooms B2C, onde você pode entrar, provar as peças e depois você faz o pedido usando o aplicativo da Amaro, ou você pode usar uma dessas telas grandes que tem na loja, mas eles não têm estoque tradicional. Então ele é um showroom mesmo. E você pode imaginar a eficiência de capital de giro que temos é muito mais alta porque não tem estoque travado em um monte de lojas. No início, isso era um pouco difícil porque ninguém entendeu porque isso faria sentido. Então me lembro muito bem o primeiro guide shop que a gente abriu em São Paulo. Um dia eu estava lá observando as pessoas e entraram 2 senhoras. E elas estavam super empolgadas com os produtos, queriam comprar um monte de coisa, mas na hora de fazer o checkout, eles não tinham um e-mail, um endereço de e-mail. Então, a vendedora, que na Amaro a gente chama influenciadora, esperta como ela era, ela falou, não, eu vou criar um endereço de Gmail para você, não tem problema. E essas 2 senhoras, eles saíram com maior felicidade, porque eles, acho que era o futuro para elas. Então, acho que isso foi 3 anos atrás. Hoje já é muito mais fácil e as pessoas já entram no guide shop com a expectativa de conseguir sair sem sacola e muitas pessoas falam, eu adoro isso porque eu posso voltar para o escritório e o meu chefe não sabia que eu estava no shopping comprando coisa. E óbvio que, como a gente usa 100% da metragem do guide para vender, em vez que para estoque, a gente tem uma eficiência muito maior de vendas nesses pontos. Logística no Brasil não é for beginners, não? Quando eu converso com amigos nos Estados Unidos, eu pergunto com quem você usa para fazer frete. E eles falam, eu acho que eu uso o FedEx, o DHL, eu não sei. Então, fora é completamente non-brainer, você nem se preocupa com esse problema. Aqui na Amaro, a gente tem mais que 12 transportadoras para conseguir trabalhar no país inteiro. A gente tem 4 pessoas só fazendo inteligência de logística. E, então, acho que isso é algo super importante para conseguir ter uma experiência tão incrível como nós conseguimos hoje. Onde a gente entrega em 2 horas e meia na cidade de São Paulo. E a última slide que eu queria mostrar é um snapshot a gente chama emotion curve. Então é a jornada da cliente medindo a emoção em todos os estágios, desde awareness até compra e depois usar. E, de novo, como todo o nosso relacionamento com a cliente é online, nós temos todos esses dados e a gente pode perguntar, tipo o Uber Eats, como você está sentindo em cada dessas fases. E a gente consegue alocar recursos, contratar pessoas e criar OKRs, o que seja, para melhorar os pontos onde a gente fica mais fraco. E eu queria fechar com essa slide, porque eu acho que ela mostra muito um futuro de criar uma empresa baseado em dados e ter mais certeza para onde você anda. Muitas vezes, acho que
a parte mais difícil de ser um empreendedor é de conseguir achar seu caminho. E na Amaro, acho que nosso caminho é muito voltado em dados para subir o NPS score. E, enfim, espero que consegui mostrar um pouco como funciona dentro da Amaro e alguns exemplos práticos. E estou muito feliz de ficar aqui em Porto Alegre. A gente vai ter novidades, vamos anunciar algo muito grande nos próximos meses para a cidade. E espero que todos vocês vão conhecer a nossa marca. Obrigado. Obrigado pela exposição inicial, Dominique. Passo de imediato a palavra ao economista Diogo Costa. Bom dia, Fórum da Liberdade. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre teoria do empreendedorismo para empreendedores na prática, para aqueles que vivem o empreendedorismo no dia a dia, e também entender como que vocês são loucos o suficiente para conseguirem empreender no Brasil. Se a gente for ver os dados sobre o empreendedorismo no Brasil, no ranking do Doing Business, de facilidade de fazer negócios, o Brasil está em número 109. A posição em abertura de abrir uma nova empresa, 140. De se construir, 175, com uma média de 434 dias para um alvará. Para pagar imposto, o Brasil cai para a posição de 184, com quase 2.000 horas que as empresas levam para preparar e pagar impostos. E nos índices de liberdade econômica, a situação não é muito melhor. No índice do Fraser, o Brasil está em posição de 144, empatado com Serra Leoa. E no índice da Heritage está na posição de 150, atrás da Micronésia e à frente do Níger. Eu não quero nem desprezar, não falo isso com desprezo pelo Níger, eu falo com receio, porque daqui a pouco o Níger também vai passar o Brasil no ranking. Quando a gente olha para esse cenário em dados no Brasil, você imagina que no Brasil não deveria haver empreendedores, né? Quem que seria louco o suficiente para empreender? Mas aí tem uma coisa muito paradoxal. Quando a gente olha para o índice de empreendedorismo no Brasil, nós somos a gente fica muito bem colocado. No Global Monitor, nós estamos na posição de terceiro lugar, entre 49 países. Na OCDE também, quando a gente olha para o número de pessoas autoempregadas, o Brasil fica com uma taxa que é 2 vezes acima dos Estados Unidos e 6 vezes acima da China. E a questão é, como que um país em que é tão difícil empreender tem tanto empreendedor? Uma hipótese é que o brasileiro é masoquista, né? Gosta de sofrer no futebol, vai sofrer também nos negócios. Mas quando a gente olha para o resto do mundo, o Brasil não é exceção. Países com desenvolvimento social, econômico, institucional baixo, têm mais empreendedores. Porque nesses países empreender não é uma questão de escolha, de opção, é uma questão de sobrevivência. Não há empregos, as empresas não conseguem crescer o suficiente para abarcar a força de trabalho e as pessoas precisam resolver a sua vida por conta própria. Quando a gente olha a correlação entre tamanho de empresas e renda per capita, os 10% dos países mais pobres têm empresas com uma média de menos de 6 funcionários. Nos países mais ricos, os 10% mais ricos, essa taxa é 3 vezes mais, acima de 19 funcionários por empresa. Quando a gente olha para a comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, mais de 50% dos americanos são empregados em empresas que têm mais de 500 funcionários. No Brasil, apenas 18% dos nossos trabalhadores estão em empresas grandes, acima de 500 funcionários. E quando a gente vai olhar para o tipo de empreendedorismo no Brasil, também o Brasil fica bem no topo da lista da OCDE, entre países que têm pessoas
autoempregadas, mas sem empregadores, e quando a gente vai olhar para aqueles que têm empregadores, o Brasil já cai. Mesmo assim, fica à frente dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão. O que eu quero falar aqui é que a gente tem que valorizar o empreendedorismo, mas mais do que isso, a gente tem que valorizar o crescimento do empreendedorismo. A gente tem muito empreendedor, e isso não necessariamente nos faz um país mais rico. Se a gente quiser melhorar o nosso ambiente de negócios, a gente tem que pensar também em como ter empreendedores maiores, empresas maiores. Isso tem uma coisa que já é difícil a gente falar de empreendedorismo, quanto mais você defender o crescimento das empresas. Mas empresas maiores, elas trazem muitos benefícios para a economia. Em primeiro lugar, porque elas são mais produtivas, em média, os salários são melhores, a gestão é melhor. Então, nos Estados Unidos, se você aumenta um desvio padrão em qualidade de gestão, isso significa que as empresas têm, em média, 268 funcionários a mais. Quando a gente olha para cá e a gente fica pensando, bom, como é que a gente melhora a nossa gestão, a gente vê que os nossos empreendedores sequer percebem o desafio que é e o benefício que é você melhorar a nossa gestão. De acordo com o estudo do Banco Mundial, apenas 3% dos empreendedores brasileiros entendem a melhora na gestão como uma solução para o crescimento das suas empresas. Talvez porque eles estejam tão preocupados com a burocracia, com as regulações, que eles sequer têm tempo para focar na gestão. Mas se nós tivéssemos um modelo de gestão, uma qualidade de gestão similar à americana, nossas empresas seriam de 30% a 60% mais produtivas. E a produtividade das grandes empresas significa mais empregos. Quando a gente olha para o crescimento asiático, ele se dá principalmente por grandes empresas. Na Malásia, no Vietnã, no Camboja, em Mianmar, mais de 60% da população está empregada em empresas com mais de 100 funcionários. Quando a gente olha para a capacidade de exportação, 10% das maiores empresas geram também 80% dos lucros globais, e nas economias emergentes são responsáveis por 1/3, as 5 maiores empresas são responsáveis por 1/3 de toda a exportação. Agora, existe algum tipo de preconceito contra grandes empresas. Quando a gente fala de uma crise de emprego, normalmente os políticos focam muito em pequenas empresas, na capacidade de abertura de pequenas empresas, o que é extremamente importante, porque é elas que vão se tornar grandes no futuro. Mas é importante a gente lembrar que os empregos mais estáveis, isso é o dado empírico, não são nas pequenas, mas nas grandes empresas. Aqueles que pagam os melhores salários estão nas grandes empresas. Não apenas isso, mas também as grandes empresas conseguem ser mais eficazes na redução da pobreza. São elas que conseguem ter os ganhos de escala que abaixam os preços. São elas que conseguem aumentar a razão entre capital e trabalho, fazer com que os trabalhadores sejam mais produtivos e que os salários sejam mais altos também. E curioso, também são as grandes empresas que lideram a tolerância social. Antes da Suprema Corte americana ou do STF brasileiro reconhecer, por exemplo, direitos de casais do mesmo sexo, McDonald's, General Electric, Procter & Gamble já haviam reconhecido esse direito entre seus funcionários. Porque as empresas precisam conquistar o consumidor. Porque as empresas entendem que a discriminação de uma parcela da população é ruim para o próprio negócio. O problema é que, no Brasil, quando a gente fala de grandes empresas, a tendência é que o Estado lidere esse crescimento. Sem a gente lembrar que, na verdade, o que importa é o processo, mais do que a chegada. Um processo competitivo e não um processo financiado pelas benesses do Estado. A diferença de gestão entre as melhores empresas, as mais bem geridas nos Estados Unidos e as menos bem geridas é muito pequeno. Quando você para numa estrada americana e sai para tomar um café, a diferença não é tão grande como se você estivesse no centro de Nova York pedindo um café. No Brasil, essa diferença é enorme, do centro de Porto Alegre ou de São Paulo para o interior do nosso país. Isso significa que o processo competitivo ele tem uma função incrível, que é a função que, na verdade,
muitos socialistas gostariam, que é a destruição de empresas, mas a destruição das piores. Os ganhos de produtividade, quando a gente olha, por exemplo, para modelos econômicos, né, de abertura comercial, eles estão não apenas porque as empresas aprendem mais, mas porque os piores são eliminados e os recursos são realocados para aqueles que conseguem ser mais produtivos em sua utilização. Por isso os salários são maiores, por isso que a produtividade é maior e por isso que os preços são menores. Quando a gente olha, por exemplo, para o investimento, né, os dados empíricos também mostram que se você reduz o processo competitivo, a tendência, a propensão a investir também diminui. Em parte porque, em vez da empresa ganhar o consumidor por meio de aumento de produtividade, ela passa a querer ganhar o seu lucro através, por exemplo, de benefícios políticos, de articulação, de lobby, investir no seu jurídico. E tudo isso acontece porque parece que a gente gosta de alguns elementos em volta do capitalismo, mas rejeita o capitalismo em si. A gente gosta de investimento. Qualquer partido de esquerda, de direita, todo mundo fala que quer trazer investimento. Criação de empregos. A gente gosta mais de empreendedorismo. Mas quando você junta tudo isso e você tem um sistema que, na verdade, maximiza isso, aí as pessoas rejeitam o sistema. E isso eu acho que é uma dificuldade a gente compreender o que, de fato, é uma empresa. Uma empresa é uma associação de pessoas com a missão de resolver um problema de cooperação social para a produção. Cooperar nunca é fácil. Imagina, a Giovana deve saber isso muito bem. Organizar esse fórum é uma dificuldade anual. Conseguir fazer com que vocês estejam aqui, fazer com que tudo funcione, é bastante difícil. E fazer com que empresas com, às vezes, centenas e milhares de funcionários consigam, de fato, produzir, que os incentivos sejam alinhados, é uma dificuldade que, para a maioria das pessoas, é inviável. No entanto, a gente acha que cooperar normalmente significa cooperação política. Porque o que nós vemos no mercado e nas empresas é o conflito. É o conflito entre capital e trabalho, entre o patrão e o trabalhador, entre um setor e outro, entre a agricultura e a manufatura. Mas, na verdade, as formas de cooperação política são muito mais desastradas do que as cooperações econômicas. Acompanhe o debate da Previdência para ver o que é a cooperação política. Tenta colocar os nossos partidos no Congresso na mesma página, para você ver a dificuldade que é. Isso sem entrar nas dificuldades do Executivo, do Judiciário. Imagina a dificuldade que é você conseguir resolver os problemas de competências entre Ministério Público, TCU, CGU, governos municipais, estaduais, federais. Cooperar é um desafio. E a gente esquece a maravilha que é viver num mundo em que a cooperação social chegou no nível que chegou. Alguns anos atrás, um jovem britânico, ele estava lendo um livro do Douglas Adams, o Guia dos Mochileiros das Galáxias. E ele viu uma frase lá que o personagem do livro chegava num planeta novo e não tinha ninguém. Ele falava, que ótimo, agora eu tenho tranquilidade para fazer o que eu bem quiser. Vou fazer um sanduíche. E ele descobre que ele não tem torradeira. E aí esse jovem falou, mas será que é tão difícil assim fazer uma torradeira do zero? Ele foi e comprou uma torradeira na loja, pagou 4 libras, desmontou a torradeira para tentar entender os seus componentes, eram mais de 100 componentes. Ele falou, peraí, eu vou tentar fazer isso. Depois tem um TED Talk, tem livro, etc. The Toaster Project. Mas o interessante foi que, ao mapear e ver, bom, não deve ser tão difícil assim fazer uma torradeira, ele começou a ver como que ele ia produzir os elementos de uma torradeira. Então ele olhou e falou, bom, preciso saber fazer ferro, preciso saber fazer cobre, eu preciso saber fazer grelha e mola para a torrada subir e conseguir ligar a fiação na tomada sem que o negócio ele esquente, mas não queime. E ele tentou fazer essa torradeira e a experiência dele, que é bastante curiosa, mostra a incapacidade de qualquer pessoa de conseguir fazer qualquer bem que a gente consome diariamente.
No final ele conseguiu, mas ele teve que trapacear. Para fazer o ferro, ele começou pegando um caldeirão, soprador de folhas, vários secadores de cabelo. O negócio não deu certo, ele acabou utilizando micro-ondas para conseguir derreter minério. Procurou no Google como fazer isso. É claro que se ele estivesse sozinho não ia ter nem Google nem micro-ondas, né? Então ele estava já usando dessa cooperação passada. Depois ele conseguiu fazer uma torradeira que parece um sorvete de creme derretido e que conseguiu funcionar por alguns segundos antes de finalmente queimar a torradeira. Isso que ele levou 1 ano fazendo esse projeto é a mesma torradeira que ele comprou, ou melhor, é uma sombra de uma torradeira que ele comprou por 4 libras na Arcos. Uma grande empresa que conseguia produzir isso, não apenas para que você passe 1 ano, né, mas que por algumas horas de trabalho, mesmo ganhando o salário mínimo britânico, o equivalente a isso, você conseguisse comprar. E quando a gente pensa sobre essa capacidade de cooperação social, na verdade, as grandes empresas, elas também ajudam a aumentar essa cooperação social. No passado, as grandes empresas, eu acho que é essa mentalidade de muitos, eram grandes metalúrgicas, siderúrgicas, a gente tinha as grandes companhias de transporte, a US Pacific Railroad, que no final do século XIX era a maior empresa de transporte do mundo, e ela era feita de aço. E hoje a empresa com maior valor de mercado é a Uber, que é feita de dados. As redes não são mais trilhos, mas são conexões entre pessoas e passageiros, e que permite que as pessoas, de fato, inovem e sejam empreendedoras dentro da plataforma. Isso tem acontecido pelo mundo todo. Na China, a VPKid, que é uma startup de 2013, que hoje já consegue conectar mais de 500 mil estudantes chineses a 60 mil professores de inglês nos Estados Unidos e fazer com que eles tenham aulas de inglês 1 a 1. A Jumia, na Nigéria, que é uma empresa de e-commerce, é uma versão bem mais primitiva daquilo que o Dominic estava apresentando, mas já conseguiu entrar em 23 países africanos. E onde eles entram, eles não estão levando apenas prosperidade, abaixando preços e aumentando a produtividade, eles estão também criando plataformas para empreender. Aquilo que era a divisão do trabalho na empresa, hoje também é a divisão do empreendedorismo. Se nós quisermos, então, ter um país que fuja desse paradoxo, esse paradoxo de excesso de empreendedores, mas um déficit de capacidade de empreender, de facilidade de empreender, a gente precisa de um país com maiores empresas e com um Estado menor. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Passamos de imediato à parte de perguntas e respostas, e lembro que as perguntas devem ser enviadas pelo aplicativo. Agradeço também ao Diogo pela curadoria da exposição que a gente tem aqui ao lado externo do centro de eventos. E começo por ti também as perguntas, já que está aquecido, estava palestrando agora. Diogo, tem um vídeo muito interessante do Dr. Hans Rosling à disposição no YouTube, que mostra que nos últimos 200 anos a humanidade tem caminhado num contexto de miséria e doença para um aumento de renda e de expectativa de vida. Qual o papel que a livre iniciativa tem nessa evolução? Obrigado, Colaf. Quando a gente olha para os últimos 20 anos, um pouco mais, né? Desde 91 até agora, a gente pergunta, e tem essas pesquisas, pergunta às pessoas o que elas acham que aconteceu com a pobreza nesses últimos anos. A maioria, em qualquer país, eu acho que talvez com exceção da China, diz que a pobreza no mundo ou aumentou ou se manteve estagnada. Na verdade, a pobreza caiu pela metade nesse tempo. Hoje a gente tem a sorte de viver num mundo em que pessoas que vivem com menos de $1,90 ao dia constituem menos de 10% da população mundial. Ainda é muito, mas é um grande progresso. Mas o interessante disso é pensar que
esse fato, que talvez seja o fato mais importante dos últimos 20 anos, é tão pouco noticiado. A gente vê notícia de casos legítimos, né, de corrupção em empresas, de crises econômicas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. E a gente tem pouco tempo para apreciar aquilo que de fato funciona. As pessoas que estão saindo da pobreza, que comiam talvez uma refeição por dia, hoje estão comendo 2, 3. E o problema é exatamente que o papel da livre iniciativa nisso, ele é muito pequeno. São pessoas que acordam de manhã, têm o seu emprego, investem na educação dos seus filhos, guardam dinheiro e economizam no final do dia para dar uma vida melhor para a próxima geração. Mas não existe ali o grande dia do crescimento econômico, o dia da eliminação da pobreza. São coisas que acontecem todo dia. A livre iniciativa acontece todo dia. Não tem a data da queda da Bastilha, da independência do país, a independência da pobreza, não funciona assim. Então, a livre iniciativa tem um fato, o papel essencial de conseguir fazer com que a cooperação econômica ocorra, no entanto, ela é muito pouco percebida, né, porque ela é feita por pessoas comuns, em vez de ser feita por grandes nomes. Obrigado. Dominique, todas as mulheres que eu perguntei sobre a Amaro são completamente apaixonadas pela marca. Obrigado. Existem planos de expandir a produção para outros públicos? Homens, infantil, moda infantil? Por enquanto, a gente não tem planos de entrar em outras categorias, além do feminino. A gente acredita muito que você começa a expandir para outras categorias, talvez, pode fazer homens, kids. Mas acho que no nosso caso, a gente prefere focar muito no público feminino e ser a melhor marca nesse segmento. E acho que a gente está muito no início da nossa visão do que a gente pode, do que a gente quer fazer. Até dentro do universo feminino tem muitas categorias que a Amaro hoje já tem, mas a gente quer crescer elas e continuar. Então, por enquanto, não temos planos para outras categorias. Obrigado. Henrique, o Pondé, quando esteve conosco no IEE, sempre lembra que a esquerda domina a narrativa cultural dentro do Brasil. E como tu enxerga o papel do Brasil Paralelo nessa mudança? Obrigado, Paulo. Só para aproveitar a deixa da história da torrada, eu já respondo a pergunta, apesar de que o que eu vou falar tem a ver com a pergunta. A gente tem apostado em várias frentes, não só nos documentários, e no nosso stand da Brasil Paralelo aqui, mais ou menos nessa direção, nós estamos ali lançando uma série de livros infantis em parceria com o Instituto Liberdade, e inspirados em obras liberais, e um dos livros é o Lápis Milagroso. Então, se vocês quiserem dar uma conferida depois ali, uma bela iniciativa. Veja bem, eu vou usar aqui um pouco como eu falei no início, nós não somos os intelectuais, nós somos os empreendedores da mensagem. Então, a gente está a serviço dessa causa. Hayek disse que vamos dizer assim, os intelectuais nesse cenário, e ele coloca entre aspas, acabam sendo todos aqueles que escolhem as mensagens, escolhem as ideias produzidas, né, pelos vamos dizer, os criadores das ideias ou a academia, e definem o que vai ser levado para a sociedade. Então, isso vai desde esses intelectuais, isso vai desde cantores, atores, youtubers, etc. E o que, na verdade, aconteceu nas últimas décadas é que esse ambiente cultural andou à esquerda, selecionou ideias e propagou ideias basicamente que reforçaram a dialética marxista, né? Reforçaram essa ideia de que o empreendedor é o opressor, etc. O Brasil Paralelo é uma ferramenta de conexão entre ideias e esses intelectuais, né? Quem conhece o Brasil Paralelo sabe, em todas as nossas obras, documentários, existe muita participação de famosos youtubers, filósofos. O Pondé já participou de quase todos os nossos documentários, né? Além de a gente fazer parcerias comerciais com todos eles, então a gente criou uma rede de divulgação, né? Onde todos são remunerados ao divulgarem o nosso conteúdo. Então, o nosso papel
ele é um papel bem empreendedor mesmo, entende? Então, assim, é produzir as obras, conectar as pessoas com esses intelectuais, com as ideias. Obrigado. Dominique, eu fui informado aqui que nós estamos apertados no tempo, então vou fazer umas 3 perguntas para aproveitar ao máximo a tua resposta. Tá? Quando Porto Alegre vai receber uma Guide Shop? A tua produção ela é totalmente própria ou é terceirizada? E como tu entende que será o futuro dos shopping centers? Nós vamos ter novidades sobre lojas físicas aqui na cidade nos próximos meses. A gente realmente quer fazer algo grande, a gente quer fazer algo impactante, a gente quer fazer algo talvez até além do nosso formato de Guide Shop que temos em São Paulo, Rio, Curitiba e BH. Então vamos ter novidades logos, vocês vão ser os primeiros para saber. Nossa supply chain, uns 30%, uns 70% vem do Brasil. Temos uma fábrica própria, mas trabalhamos com vários fornecedores muito fortes aqui no Brasil, inclusive no sul do país. E a gente também importa uns 30% de produtos, coisas que é um pouco mais difícil para achar aqui no Brasil. E o último era? O futuro dos shopping centers. Futuro dos shopping centers, meu assunto favorito. Eu acredito muito na experiência física. Então, acho que os shopping centers que estão conseguindo migrar para uma experiência, em vez que simplesmente formato transacional, vão ter um papel muito importante nesse ecossistema de varejo online e físico. Eu acho que hoje em dia a China é o melhor lugar para olhar para como isso vai se desdobrar no dia a dia. E então você tem muitos players, Alibaba, JD, comprando os shoppings e retrofitting eles para que eles viram plataformas de logística, experiência e devoluções. Então acho que na Amaro algo que a gente enxerga muito claro é que na hora de fazer devoluções, a taxa de satisfação de pessoas que devolvem produto no lugar físico, em vez que correios, é muito maior, porque a taxa de recompra é muito maior. Então eu vejo um futuro muito importante, mas eu acho que muitos shoppings não estão conseguindo ter uma visão muito clara de como eles se encaixam nesse novo cenário de omnicanalidade. Então, vamos ver. Obrigado, Dominique. Obrigado, Diogo. Obrigado, Henrique. Declaro encerrado o painel Empreendendo a Liberdade. Bom fórum a todos.